Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Técnico de Futuro. Eu quero saber o seguinte: a concorrência tem aumentado muito ultimamente e, além de cobrar mais barato, ela também tem se qualificado mais? Isso tem remédio. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te provar. O meu nome é Caio e esse é o episódio número 6 da série Técnico de Futuros. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você me responda: como a concorrência te incomoda? Se você tem problemas com a concorrência? Quantos concorrentes tem no raio de 5 km da sua assistência? Me manda mensagem no direct ou nos comentários se você estiver me assistindo nesse momento pelo YouTube. E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, ou se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque aqui tem muitas dicas de como você aumentar as suas vendas na sua assistência técnica, inclusive podendo potencializar a lucratividade e o faturamento, podendo faturar de 10 a 30 mil reais por mês. Para que não haja qualquer equívoco, primeiro vamos começar falando sobre para quem é e para quem não é esse vídeo. Esse vídeo ele é para aquele técnico que entende que o mercado de manutenção de celulares está mudando, está se qualificando mais, está com uma concorrência mais acirrada e melhor. Então ele precisa desenvolver outras habilidades além da bancada se ele quiser se tornar relevante e se manter nesse mercado prosperando e crescendo gradativamente. E para quem não é esse vídeo então, Caio? Esse vídeo não é para o técnico que pensa que somente habilidades de bancada vão tornar ele apto a se tornar relevante no mundo de hoje, ok? Então, o objetivo desse vídeo hoje é te dar ideias de como você vai agir frente a uma concorrência que está ficando difícil. A gente tem que, toda vez que eu vejo nos grupos de WhatsApp, toda vez que eu vejo nos grupos de Facebook, eu vejo uma concorrência cada vez, como é que eu posso dizer, que incomoda mais, está incomodando muito a gente. Então, para tudo na vida tem remédio, e não é diferente para a concorrência. E o mais interessante é que para você poder ter ideias e para poder você tomar ações de como você vai enfrentar essa concorrência, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de um conhecimento avançado de marketing, de vendas, de administração, de tudo para você poder enfrentar a concorrência de igual para igual, mesmo ela sendo mais forte que você. Na verdade, a maioria dos problemas que nós enfrentamos com a concorrência são resolvidos através de mera observação. Muitas vezes a gente fica tão preso na bancada com a cabeça baixa no celular que a gente esquece de olhar para o nosso negócio. E essa falta de observação às vezes pode custar caro para a gente. Às vezes custa até um negócio. Então, por isso é importante às vezes a gente levantar a cabeça da bancada e a gente olhar o panorama para ver como o nosso negócio está, como o mercado está evoluindo, como a gente está, para onde a gente está indo. Porque quando você é um técnico em celular, antes de mais nada, se você abrir um negócio, se você tem uma assistência, você é um empreendedor. E uma das características que o empreendedor tem que desenvolver é a habilidade de enxergar à frente, de enxergar passos que estão à frente. Então, por isso é importante que você esteja atento na bancada, fazendo seu serviço, mas também esteja atento na parte administrativa, na parte de mercado, analisando o panorama para você poder ver o que está acontecendo que pode mudar a sua realidade dentro da manutenção de celulares. Mas, Caio, como é que eu vou competir com o concorrente que fica prostituindo a profissão? Olha, existem dois fatores importantes a se considerar quando você tem um concorrente perto de você que está desesperado para poder, vamos dizer, roubar o seu cliente. Primeiramente, o fator concorrente. No empreendedorismo, assim como na vida, você não tem controle sobre o que acontece fora do seu ambiente. Isso não acontece. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se concentrar dentro daquilo que você pode controlar e que você pode mudar. E eu vou falar uma coisa. O concorrente que mergulha preço demais, ele não vai longe. Ele pode te incomodar, mas ele não vai longe. E ele sofre. Por que esse concorrente sofre? Porque todo negócio sobrevive basicamente de lucro. Se você, e ninguém faz milagre, ele não compra a tela 70, 80, 90, 100 reais mais barato que você. Ele não faz isso, ele não consegue. Não adianta, é uma super filosofia você achar que ele está se dando bem cobrando 30 reais para fazer uma mão de obra de uma tela. Ele não está, não adianta.
Então o que acontece? Esse cara, ele vai se embolar. Um determinado momento ele vai ficar insolvente. Sempre acontece de você ter um prejuízo aqui, precisar pagar uma tela ali. Às vezes uma placa morre na tua mão, você fazendo tudo certo e a placa vai lá e morre na tua mão. E você tem que, se você é um cara sério, você tem que reembolsar o seu cliente. Certo? É assim que funciona. Se você quer ter vida longa nesse ramo, você não pode dar migué no cliente. Aconteceu com você, tem que ter transparência, ser sincero, assumir o erro, assumir o prejuízo e bola para frente. Então, o primeiro fator concorrente que mergulha preço é, muitas vezes, ele vai incomodar, mas ele não vai longe. Uma hora ele vai se tornar insolvente. É a regra de mercado. Não existe sobrevivência sem lucro. Agora, tem o segundo fator, que é o fator técnico, que é você. É o seguinte, existe um ditado dentro do empreendedorismo profissional que diz que se o único ativo que você conhece na hora da negociação com o seu cliente é o preço, você corre perigo. Por quê? Não se negocia preço. Preço é o último fator a você negociar e a negociação de preço ela tem que ser planejada, extremamente planejada. O preço você não mexe, porque existem diversas outras camadas de negociação até você chegar no preço. E nós vamos conversar sobre essas camadas de negociação aqui, nesse vídeo. Você vai ter uma visão mais ampla de como você pode enfrentar a sua concorrência. E a concorrência, ela sempre vai existir em qualquer lugar. Não importa. Você pode estar trabalhando no restaurante, você pode estar trabalhando na manutenção de celulares, você pode ser um funcionário de carteira assinada. Se tiver uma promoção dentro do seu cargo e você tiver algum colega de trabalho, vocês vão concorrer por essa promoção. A concorrência é uma coisa que vocês têm que entender que é tão comum quanto o cliente, o próprio cliente. Existem formas de você trazer o cliente e existem formas de você lidar com a concorrência. E você não pode considerar como eu devo me expressar aqui. Você não deve considerar a concorrência como um fator sobrenatural. É natural. É tão natural quanto o seu cliente. Ok? Então, primeiro nós vamos começar enumerando os 5 maiores erros que fazem você virar refém da sua concorrência. Primeiro erro é o serviço inferior. O que é o serviço inferior? É você não saber reparar a placa? É você não saber recondicionar a tela? É você não saber sobre software avançado? É um cliente chegar na tua bancada e você não saber resolver aquele problema? E isso que vai te tornar inferior? Não. O que vai te tornar inferior é a falta de clareza na hora de atender o cliente. É a falta de você não ter um sistema de garantia bem elaborado, uma oferta clara, uma oferta que mostre para o cliente os benefícios que o seu negócio pode oferecer a ele. O produto inferior ele passa sobre o acabamento do seu serviço, sobre o seu interesse genuíno em resolver o problema dele e não só em trocar a peça e lucrar e botar o dinheiro no bolso. Então, o serviço inferior ele passa por todas essas esferas. Às vezes você tem um serviço básico de troca de peça, de componentes de caixa e cola, que são só trocas de FPC, trocas de tela, e você está bombando de cliente. E tem aquele cara que é fera em troca em recondicionamento de tela, em recuperação de placa, e o cara não consegue, vive patinando. Por quê? Porque ele não entende que existem princípios básicos de entrega do produto ou do serviço. Então você tem que olhar para o seu serviço da forma a tornar ele completo. Um serviço que traga para o cliente uma tranquilidade, que não gere para o cliente atrito na hora da prestação. Então o serviço inferior, ele muitas vezes ele faz a diferença quando você está brigando com o seu concorrente por esse cliente. Preço desalinhado. Às vezes a gente acha que a gente tem um merecimento de lucro. Eu também acho isso. Quanto maior o lucro, melhor. É isso que é a lei de mercado. Se você lucra muito, as chances são de que a sua empresa vai decolar. Então, se a sua empresa vive do lucro, naturalmente, quanto maior o lucro, maior a evolução, certo? Mas o preço, ele tem que acompanhar a tendência de mercado. Ah, Caio, mas é a tendência do concorrente que mergulha preço? Não. Existe um mercado. O mercado, ele é uma média que você tem do preço. Não é do cara da esquina que está querendo te ferrar, cobrando R$30 na troca da tela. Não, você tem que fazer uma pesquisa num raio de 5 km para você poder saber qual é a média de mercado e pegar assistência ou maior ou igual à sua. Pegar assistência menor nunca. Nunca use assistência menor para você poder
comparar, fazer qualquer critério de comparação com a concorrência. Você olha sempre para quem está em cima, para quem está mais. E se você é o cara que está mais, é você que dita a regra de mercado. Então, o preço ele tem que estar alinhado. Ah, Caio, mas eu vou matar o meu lucro. Você precisa encontrar dentro do preço de mercado uma interseção. Uma coisa que mata muito lucro é o nosso custo fixo. E a gente sempre tem que estar olhando para o nosso custo fixo, que são aquelas despesas que a gente tem todo mês que não agregam nada para o negócio. Por exemplo, aluguel, internet, energia, água, IPTU. Se você pode cortar, se é possível você cortar sem comprometer a sua operação, corte. Não tenha romantismo. Ah, mas eu preciso de uma internet de 300 mega. Precisa mesmo. Uma internet de 30 mega não resolve a tua vida? Ah, Caio, mas poxa, isso aí é só 40, 50 reais que eu vou economizar. Rapaz, no final de um ano isso faz uma diferença que você não imagina. Quando você corta 30 aqui, 20 ali, 10 acolá, quando você vê no final do ano você economizou uma grana e essa grana ela pode ser investida, essa grana ela pode ser revertida para compra de equipamento, essa grana ela pode ser revertida para você melhorar uma estrutura. Pensa bem, se você conseguir economizar 5 mil por ano, no final de um ano, de repente você já tem entrada de uma máquina de corte a laser. Você já tem entrada de um microscópio trinocular. Você já pode começar a sonhar com a sua máquina tira-bolhas. Então, a economia é fundamental. E se você corta custo, você consegue ter uma margem maior de lucro dentro do serviço e se manter dentro do seu mercado. Então, o preço desalinhado é muito importante para você poder ter uma noção de que você está dentro da concorrência. Prazo de entrega fora da realidade do mercado é um outro fator que influencia muito na entrega do seu produto e pode ser crucial acima do preço na hora do cliente fechar o serviço com você. Prazo de entrega fora da realidade do mercado, a gente considera hoje que o celular do cliente ele não é mais um mero dispositivo de comunicação. O cara ou a cliente tem a vida particular e a vida profissional muitas vezes lá dentro daquele negocinho minúsculo. Então a gente tem que mostrar a devida importância para o cliente que ele dá para o aparelho dele, porque às vezes ele depende para ganhar dinheiro, ele depende para falar com uma pessoa que está, um familiar que está no exterior, que ele sente muita falta. Então esse fator emocional, ele conta muito na hora do cliente fechar uma venda. Às vezes ele precisa, um blogueiro, para poder fazer a live do dia que ele marcou, que está lá, todo mundo esperando, ele vai falar. E aquilo mexe com o emocional do seu cliente. E quando mexe com o emocional, as chances são, se você promete prazo, as chances são que você pode cobrar mais caro. Então é muito importante essa noção de que o prazo de entrega tem que ser tratado hoje com tanta religiosidade quanto a qualidade e quanto o preço. Se você não vai resolver o problema do seu cliente, se você tem dúvida, isso precisa estar muito claro. Se vai atrasar, precisa estar muito claro, porque acontece. Mas a gente tem que ser religioso com o prazo. O quarto item é um atendimento fraco. O que é um atendimento fraco? O cliente chega no seu balcão, você fica hesitante, não sabe direito o que falar, aí você vai dar o orçamento de orelhada, olha para a cara do cliente e orça. Pá, esse cliente aqui tem grana, vou orçar isso aqui para ele. Aí o cliente, às vezes, o serviço está programado para 2 dias depois, o cliente chega na tua bancada, e aí, como é que está o serviço? Conseguiram a peça? E você fica lá aqui. Ah, não, peraí, deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar seu telefone. Ah, peraí, qual é a sua ordem de serviço? Como é que é seu nome? Coisa e tal. Isso aí passa uma tremenda noção de amadorismo para o cliente. E isso, às vezes, o cliente poderia voltar, às vezes o teu serviço é até bom. Mas o cliente percebe risco quando ele faz o serviço numa empresa que está desorganizada. Quando você não mostra a organização, ele percebe risco. E não tem nada que mate mais uma venda ou que mate mais uma reputação do que risco. Só a única coisa que está superior à percepção de risco que o cliente tem no seu negócio é quando você não é honesto. É a única coisa que supera a incompetência. Desculpa até se eu estou sendo aqui muito, muito duro, mas é a verdade. Se você demonstrar incompetência para o seu cliente, acabou. Você tem que mostrar que você sabe o que está fazendo, firmeza. Você tem que mostrar habilidade no que você está fazendo. E não é caro, não é difícil. Você não precisa ter um computador com uma ordem de serviço impressa. Você pode fazer na mão, comprar um bloquinho, fazer na mão, mas precisa estar organizado. Precisa ter a resposta na ponta da língua.
Ah, não, o que que é? Ah, é o J5, pera aí, vamos lá, vamos pegar. Ah, é o A50, pera aí, vamos lá. Olha só, sua tela chegou ontem, hoje já está programado para as 3 horas o técnico vai fazer a instalação. Cara, o cliente ama isso. Isso é, quando você chega nesse nível do seu negócio, é uma outra história. Porque muitas vezes a gente acha que o segredo do sucesso é a gente ser multidisciplinar na bancada. Que a gente precisa, que a gente não vai ser relevante enquanto a gente não ficar fazer um swap numa placa, consertar todo tipo de defeito. Não é bem assim. O seu produto ele tem que estar bem esquematizado dentro das suas habilidades técnicas que você tem naquele momento. Só depois que você tiver excelente naquele setor é que você passa para um próximo nível. Mas antes de passar para o próximo nível, você precisa estar excelente dentro daquela realidade. Então, o atendimento fraco ele faz isso também. Uma outra coisa é o pós-venda ineficiente. O que é um pós-venda ineficiente? Muitas vezes o cliente chega, aí na hora de fechar o serviço, a gente atende o cliente muito bem. A gente passou por todas as etapas que eu falei. Mas aí atendeu, recebeu o dinheirinho do cliente, ó, foi embora. 3 dias depois o cliente volta, olha, minha tela está com dificuldade de toque. Não está tocando bem. Você já se desespera e já fala, não, isso aí foi queda. Não, isso aí é perigo. Não, ó, saiu daqui direitinho. Quando saiu daqui estava top. Não existe isso. Você não pode jamais transparecer para o seu cliente que a sua única intenção é se livrar daquela situação. Que você não demonstra parceria com o seu cliente. Que você não demonstra que você genuinamente quer resolver o problema dele. Que a tua assistência se responsabiliza pelo problema do cliente. Ah, Caio, pô, mas aí vai vir um monte de cliente pilantra, vai vir um monte de cliente aqui e vai querer me dar volta. Vai querer levar fácil de mim. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente às vezes acha que todo mundo é desonesto. Mas eu tenho provas, porque eu acho dessa forma, que é bem diferente. E às vezes eu assumo prejuízo. Às vezes eu assumo. Eu tenho noção de que eu estou levando prejuízo, mas eu assumo. E você sabe o que acontece com aquele cliente? Ele vira um defensor da minha marca. E não tem nada mais benéfico para o negócio do que você ter clientes que defendem a sua marca. Que fazem questão de indicar você, que fazem questão de falar bem de você. Então, quando o cliente chega, por mais a tela pode estar trincada, a recomendação que eu falo para o meu pessoal de vendas é o seguinte: recebe o telefone, anota na OS os defeitos que o telefone está, se a tela está trincada, se a tela não está, diz que vai dar entrada para ver se tem alguma coisa que você possa fazer. A gente recebe o telefone, faz um laudo e devolve o telefone para o cliente com o devido laudo. O nível de barraco no meu balcão, depois que eu comecei a tomar essa atitude, foi imenso. E vou falar mais, não só para o lado negativo, mas o nível de clientes que aceitaram refazer o serviço, eu dando, claro, algumas condições, como cortar 50% da mão de obra, por exemplo, aumentou muito, aumentou exponencialmente. Porque o cliente ele se sentiu atendido, ele sentiu feedback, ele sentiu suporte. O nome do nosso negócio, naturalmente, já fala sobre isso. Assistência. Esse é o cerne do nosso negócio, é o centro de gravidade do nosso negócio. Nós temos que assistir ao nosso cliente. Isso significa abaixar a cabeça e ficar tomando volta? Não. Mas a gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do nosso cliente. Pô, o cara às vezes ele chega lá no negócio e ele precisa do telefone para trabalhar e a tela quebrou e ele está no mato sem cachorro. Então você tem que ter essa sensibilidade com ele. Ó, tem até um telefone tocando aqui, ó, de um cliente que está ali na outra bancada ali. O 6º erro é você não ter identidade. A falta de identidade no negócio é uma coisa que faz você apenas ser mais um na multidão. A sua identidade é o seu sistema de crenças, é a política do seu negócio, missão, visão e valores do seu negócio. Entendeu? Então, quando você não tem identidade, o seu cliente ele não te diferencia. Se ele não sabe, se você não levanta uma bandeira, nós somos os mais honestos. Se você não levanta uma bandeira, nós temos o melhor prazo de entrega. Se você não levanta a bandeira, poxa, nós temos a maior transparência. Nós nos orgulhamos da nossa transparência. Nós nos orgulhamos de só trabalhar com peça original. Seja qual for a sua estratégia de alcançar o seu público-alvo.
ela tem que estar bem clara, tanto para quem trabalha com você, quanto para os seus fornecedores e quanto para o seu cliente. Quando ele entra em contato com a sua marca, tem que contar uma história na cabeça dele. Agora, essa história pode ser positiva ou pode ser negativa. Vai depender da postura que você tem em relação ao seu negócio. Esses 6 passos que eu passei aqui, eles são muito importantes para isso. E você nota, depois de tudo que eu falei aqui, você nota que nenhum desses problemas você precisa de dinheiro para resolver. Basta sentar com uma folha de papel na mão e escrever e começar a refletir sobre o próprio negócio, sobre os prós e os contras. É isso que está no teu alcance. É você buscar melhorias na tua operação. Porque a maior concorrência que você tem é contra si mesmo, no seu sistema de crenças e na herança que você tem. Muitas vezes a gente pensa, poxa, a concorrência é uma coisa ruim. Ou então pensa assim, cara, eu não tenho condições de concorrer, eu sou muito pequeno. Olha só, eu venho de uma família muito simples. Eu não tenho condições de me tornar um grande empresário. Eu não tenho condições de me tornar um grande técnico, de ter uma assistência próspera, que vai me dar muito dinheiro, que vai me dar independência financeira. Isso tudo são sistemas de crenças. Tudo pode ser aprendido. Então, quando você enfrenta a concorrência contra si mesmo, você tem que ter 3 níveis básicos que o seu produto acompanha. E enquanto você não atentar para esses 3 níveis, você não vai conseguir superar sua concorrência. O primeiro nível é o nível de produto tangível. O que é o produto tangível? Produto tangível é aquele que você pode apresentar para o seu cliente que ele entende. Ó, eu faço a troca da sua tela e ela custa R$250. Esse é o nível do produto tangível. Aí você tem o segundo nível de produto que você tem que brigar, que é o expandido. O expandido já é um nível que você briga um pouco mais com a sua concorrência. Que é o quê? Quando você oferece algumas condições. Quando você oferece garantia. Quando você oferece condições de pagamento diferenciadas, como, por exemplo, parcelamento, descontos para quem paga à vista. Quando você oferece brindes, quando você oferece descontos, quando você oferece um sistema de leve e trás. Esse é o segundo nível de consciência do seu produto, que é o nível expandido. E por último, você tem o terceiro nível, que é o nível genérico, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente, que é da construção da sua marca. Para você poder ter um produto que atinge o seu cliente e supera o seu concorrente, você precisa entender esses 3 níveis. Só grana, só dinheiro, não vai trazer para você a notoriedade que você precisa para o seu negócio sobreviver nesses novos tempos que o mercado de manutenção de assistência técnica, o mercado de manutenção de celular está passando. Nós estamos passando por uma zona de grande concorrência agora, de grande evolução. E é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa ter em mente tudo isso. Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero que você me conte, se você teve alguma sacada nesse vídeo, eu quero que você me conte que pode ajudar no seu negócio. Se você ainda não me segue, comece a me seguir no Instagram. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Eu desejo a você muito boas vendas, tem muito mais sacada nesse canal. Então, um abraço e até a próxima.